ao Historizando! O nosso assunto de hoje é o governo Collor. Então nós vamos continuar aqui no canal a falar de Nova República. Para quem não viu, a gente já tem aí o governo do Sarney, um vídeo sobre o governo do Sarney. Vou também deixar linkado aqui para vocês. E hoje nós vamos entender como é que foi o governo Collor, quais foram as confusões, como é que ele entrou no poder, quais foram as confusões geradas, como foi o impeachment, enfim, você vai entender tudo aqui nesse vídeo, então continue assistindo. Não se esquece de se inscrever no canal e curti-lo. E lá na @historizandotati tem mais conteúdo para você. Pra gente falar do governo Collor, a gente precisa falar das eleições. Com certeza vai ser um marco na história do Brasil. Por quê? Desde os anos 60, a população não votava para presidente. O último presidente eleito na história do Brasil antes dessas eleições de 89 foi o Jânio Quadros. Lembra dele, o Varre Varre Vassourinha? Pois é, isso nos anos 60. Então, depois de muito tempo aí sem eleições diretas, a gente tem essa primeira eleição. E ela vai ser com certeza única, não só por esse fator, mas também por um fator de que tinham inúmeros candidatos, cerca de 22 candidatos para então concorrer à presidência. 21 porque Silvio Santos, ele até tentou, sabe, gente? Mas ele teve a sua candidatura impugnada. Então ele não consegue, mesmo fazendo propaganda eleitoral e tudo, ele não consegue de fato concorrer. Agora, você já parou para pensar no Silvio Santos como presidente do Brasil? Comenta aqui embaixo o que você acha, como seria aí essa presidência do Silvio Santos. Bom, esse lance de quem quer dinheiro, né? Não sei como é que seria com ele sendo presidente. Mas, continuando, além do Silvio Santos, né, dessa figura aí conhecida até os dias de hoje, a gente tem várias outras figuras importantes que vão aí tentar ser presidentes do Brasil. Uma dessas figuras é o Ulisses Guimarães, então líder do PMDB na época. Falamos dele no vídeo sobre o Sarney também, porque afinal de contas ele vai ser aí um líder importante na Constituinte, além de ser também um líder importante nessa transição democrática. Tem também Mário Covas, Paulo Maluf, entre vários outros políticos, e muitos deles estão na política até hoje. E aí tem muita gente que não entende como essa política não muda. Bom, se você não muda quem tá na política, eu acho um pouco complicado mudar a política. De qualquer forma, a gente também tem alguns candidatos aí fazendo fama naquele momento, como por exemplo o Enéas. Já ouviram falar do Enéas? Meu nome é Enéas. Pois é, eu não sei se já ouviram falar, eu não sei se essa galera que tá me assistindo agora é muito nova para isso, mas o Enéas vai começar a ficar aí famoso e importante na eleição de 89. Gente, eu não sei se vocês sabem, mas muitos candidatos se candidatam à presidência tendo a noção de que de fato eles não vão conseguir ganhar, tá? Porém, muitos deles aproveitam dessa campanha, aproveitam dessa candidatura para depois se lançar na política de outras formas. Enéas é um grande exemplo. Ele mesmo não sendo presidente, ele ficou aí na política há muito tempo. Além de todos esses candidatos, a gente tinha dois candidatos que estavam mais à esquerda e que preocupavam bastante o empresariado brasileiro. Um deles é o Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, que vai ser uma figura aí de liderança importante a partir da ditadura militar. Ele vai ser um líder sindical importante que vai então levar à frente muitas das reivindicações dos trabalhadores no Brasil, juntamente com o PT, né, o partido criado aí depois dessa reabertura. E o Leonel Brizola pelo PDT, que também já tinha participação bem ativa na esquerda brasileira. Ele teve cargo de governador, ele participou, por exemplo, da campanha legalista com relação ao João Goulart, então ele também tinha um histórico. E justamente pelos dois terem destaque nas pesquisas, que essa elite, esses empresários vão ficar muito com medo, mesmo porque o Lula, por exemplo, na sua campanha era a favor de reforma agrária, era a favor de não pagamento da dívida externa, e isso colocava muito medo nos conservadores, nos empresários brasileiros. E aí é por isso que surge aí uma figura que não necessariamente era famosa, mas que vai ser aí um braço para esses empresários temerosos, que é o Fernando Collor de Mello.
Mas quem é esse cara? Bom, ele também era político já, ele também fazia parte de uma família política de Alagoas. Essa família aí contava com um avô que tinha sido ministro do Vargas, um pai que tinha sido senador, e não qualquer senador, mas o único senador que mata em pleno plenário outro senador. Se vocês depois quiserem saber mais sobre essa história, comenta aqui embaixo. Então, o Collor já tinha meio que essa herança política e ele já tinha tido cargos em Alagoas e aí acaba se despontando. E como que ele faz isso? Bom, a imprensa acaba apoiando muito ele. Tem capas de revista, como por exemplo a Veja, e a Globo também tinha bastante aí conteúdo sobre esse candidato presidencial. Tem até uma propaganda da Cláudia Raia falando o quanto ele é importante e o quanto, como ele é rico e ele não quer o dinheiro do povo, umas coisas assim, sabe? Ele é um homem bem nascido que não precisa do dinheiro do povo. Ele é o presidente que o Brasil precisa. Ele é o presidente que a gente merece. E também ele acaba ganhando um certo título, o Caçador de Marajás. Mas o que significa isso? Significa que o Collor tinha muito um discurso de que ele iria acabar com cargos públicos que consumiam muita grana e que não fazia nada, ou até mesmo cargos públicos fantasmas. Não só isso, mas ele tinha todo um discurso de acabar com a corrupção, de que o Brasil tem que mudar, de que as coisas têm que ser diferentes. Eu não sei vocês, mas eu já escutei isso em algum lugar também, ou em alguns lugares. Pois é, vocês acham que esses discursos que acontecem nas eleições atualmente são novos? De novos não tem nada. Desde a nossa redemocratização a gente tem essas promessas, ou até antes, né? Afinal de contas, varre, varre, vassourinha é o quê? Acabar com a corrupção. Ela acabou? Não. Para vocês terem uma ideia, o Collor, ele anteriormente das eleições, ele tenta ser candidato a vice do Ulisses Guimarães, mas ele meio que rejeita. Collor muda de partido para um partido nanico chamado PRN e consegue se candidatar. Ele coloca Itamar Franco na sua chapa como vice-presidente, de olho aí no eleitorado mineiro, já que Itamar Franco era um político mineiro reconhecido, e até mesmo ele tentou cogitar aí a participação de Fernando Henrique Cardoso aí na sua chapa, mas não foi pra frente. Como tesoureiro da sua campanha, ele tem uma pessoa aí próxima, que é o chamado PC Farias, e logo vocês vão entender por que eu tô falando o nome desse cara. E não só isso, mas além de todo esse discurso de acabar com a corrupção, do caçador de Marajás, entre outras coisas, ele vai prometer aí princípios neoliberais na sua campanha. Vai prometer a modernização do país, coisas que todos os empresários, latifundiários brasileiros, a mídia também, queriam ouvir, e ele estava lá para falar, para prometer. É justamente por ter esse apoio, ainda mais da mídia, e por conseguir aí fazer um marketing bastante poderoso, já que o Collor até mesmo aproveitava da sua aparência para fazer campanha. Isso mesmo, ele dava uma de galã, andava de jet ski, desfilava por aí com roupas de grife, etc. Tudo isso para conquistar ao máximo o eleitorado brasileiro. Collor acaba não aparecendo em nenhum debate do primeiro turno, mas mesmo assim, com todo esse marketing, com todo esse apoio, ele consegue ir para o segundo turno com o Lula, com o Luiz Inácio Lula da Silva, então candidato do PT. E aí é que começa, digamos, a baixaria, porque as propagandas, bom, acho que vocês já sabem, vocês já viram campanha, ainda mais segundo turno, né? Ao invés de falar das suas promessas, os candidatos muitas vezes acabam detonando o lado oposto. E não foi diferente com Lula e Collor. Collor, inclusive, consegue um depoimento de uma ex-namorada do Lula falando que o Lula tinha dado grana para ela fazer um aborto. E lembre-se que se até hoje o nosso país é conservador com relação a isso, imagina naquela época. Também o Collor falava que o Lula era um perigo, que o Lula era socialista e que o socialismo era um sistema que não tinha dado certo, mesmo porque a gente está em 89, né? A queda do Muro de Berlim foi em 89, o fim da União Soviética foi nos anos 90, então ele acaba usando muito esse discurso também, e ele até mesmo fala que o Lula vai confiscar o dinheiro dos brasileiros.
Ora, ora, por que será que isso é bem intrigante? Logo, logo você vai saber. Por último, mas não menos importante, nessas eleições a gente tem o famoso debate, o último debate entre Collor e Lula. Bom, eu acho que você já ouviu falar que esse debate foi manipulado e de fato a Globo depois vai dar um pronunciamento sobre isso, mais especificamente o diretor-geral da época da Globo vai falar que ele ajudou a aparência do Collor na hora do debate. Como assim? Ele fingiu suor colocando glicerina no Collor, ele também colocou várias pastas com papéis em branco nas mãos do Collor para falar que aquelas pastas ali eram todas as acusações que o Collor tinha com relação ao Lula, entre outras coisas. E não só isso, mas depois na exibição dos melhores momentos, a edição desses melhores momentos vão favorecer o Collor. Apesar de todas essas propagandas e todo esse destaque, o Collor vai conseguir vencer o segundo turno, porém com 51% dos votos. Foi a eleição mais acirrada da história do nosso país. Fernando Collor de Mello vai assumir a presidência no dia 15 de março de 1990 e já no dia 16 de março de 1990, então no dia seguinte, ele já vai anunciar, junto com a sua ministra da Fazenda, Zélia Cardoso, um plano chamado Plano Collor. Na verdade, o plano chamava Plano Brasil Novo, mas acabou levando o apelido de Plano Collor e se você procurar por aí é mais fácil você achar Plano Collor do que Brasil Novo. Esse plano vão ter várias iniciativas para tentar acabar com a inflação. Lembra da inflação? Aquele dragão da inflação que a gente falou no vídeo do Sarney? Aquela inflação que colocava medo nas pessoas no Brasil da década de 80 e 90? Pois é, essa inflação ainda não tinha sido resolvida, pelo contrário, a cada ano que passava piorava e é por isso que o Plano Collor vai focar nessa inflação. Por focar nessa inflação, vai também fazer coisas que Sarney já fazia, como congelamento de preços. Collor também vai congelar salários. Ele vai de novo mudar a moeda, mas agora ele vai voltar atrás. Era cruzado novo, aí vira cruzado de novo. Opa! Era cruzado novo e se torna cruzado, entende? Cruzado foi a moeda aí do governo Sarney, então ele volta a ser aí o cruzado. Collor também vai começar a adotar medidas neoliberais, como, por exemplo, privatização de empresas estatais. A maioria das estatais que ele privatiza são estatais da ditadura militar. Também vai conceder a abertura do mercado aí brasileiro, não só para a entrada de produtos importados, mas também para a saída de produtos mais facilmente aí brasileiros para questões internacionais. Isso, é claro, tem pontos positivos e negativos. Pontos positivos, a gente tem de fato uma concorrência que faz muitas empresas e produtos melhorarem, mas ao mesmo tempo muitas empresas que não conseguiam competir com esses produtos externos acabavam quebrando, acabavam falindo. E a medida mais polêmica de todas é o confisco das atividades bancárias, confisco de poupança, de conta corrente, de várias aí pessoas do Brasil. Exatamente isso. Na verdade, esse dinheiro todo que estava no banco, que estava nos bancos, né, esse dinheiro dos brasileiros, acabou sendo aí trancado lá, não podia usar, ficou aí retido, exatamente isso. Se você tivesse uma poupança com uma grana considerável, você não podia ir lá e resgatar essa poupança. O governo vai prometer, é claro, um retorno dessa grana em suaves parcelas de 18 meses, mas na verdade a justificativa que o governo dá é que com a diminuição do capital circulante no Brasil, essa inflação iria diminuir. Então essa foi a estratégia e uma estratégia bastante aí diferente naquele momento e que, é claro, vai gerar indignação e não só isso, mas muito prejuízo, muitas empresas falindo, muitas pessoas até mesmo cometendo suicídio porque perderam a grana toda que tinham juntado durante toda a sua vida. Então era sim algo bastante grave, mas que a ministra Zélia Cardoso vai anunciar aí no dia 16 de março de 1990. Além de todas essas questões, o governo Collor também vai providenciar
uma diminuição da máquina estatal, então ele vai aí demitir muita gente, muitos funcionários públicos, querendo ou não, era meio que a proposta dele, né, nas campanhas. Ele vai acabar com alguns ministérios, com alguns secretariados, promovendo uma demissão em massa e fazendo com que muita gente fique sem emprego. E essa abertura do mercado brasileiro que a gente estava conversando vai incluir aí a participação do Mercosul. O Mercosul vai começar a existir no mesmo momento do governo Collor. E não é à toa, o governo Collor promove essa abertura e vai também aí apoiar essa iniciativa do Mercosul. Muitas dessas iniciativas acabaram sendo válidas na época, porém o plano Collor não consegue acabar com a crise, pelo contrário, muitas das vezes ele aumenta a crise. Por quê? Causando um desemprego em massa de várias questões, ainda mais com várias empresas, por exemplo, tendo essa grana confiscada, não podendo pagar funcionários, acabando fechando. Tudo isso vira uma bola de neve. O dragão da inflação não deixou o brasileiro em paz. Inclusive, quando o Collor lança esse plano, ele fala que tinha apenas uma bala para acabar com a inflação, uma tentativa. Mas essa uma tentativa acabou virando o plano Collor 2. Logo, ele usou a segunda bala, né? E no plano Collor 2 vai ter mais congelamento de preços e salários, vai ter o fim do overnight, que vai ser um tipo de investimento de curtíssimo prazo. Mesmo com todas essas tentativas, os anos do plano Collor vão ser chamados de estagflação. Para vocês terem uma ideia, a inflação no ano de 1991 chega a 400%. E a variação de mês em mês era muito alta. E aí vocês viram no vídeo passado o quanto isso é um desastre, não só para a economia, mas até mesmo para o cidadão brasileiro. Os produtos mudando de preço toda hora, a grana acaba valendo menos do que antes. Enfim, uma confusão e uma crise sem tamanho. Zélia Cardoso acaba saindo então do Ministério da Fazenda, entrando Marcílio Marques Moreira, que também toma algumas iniciativas, mas elas acabam não indo para frente. E aí nós temos a popularidade de Collor, que durante as eleições e até mesmo no início de seu mandato era bastante alta, com esse galã, né, com esse galantismo todo, saía para correr, com frase aí de efeito na camisa, enfim, várias coisas para tentar agradar aí a todos, pelo menos visualmente falando. Essa popularidade cai bastante graças a essas questões graves econômicas. Mas não foi só com frustrações econômicas que viveu o governo Collor, não. Tiveram também frustrações políticas. O Collor, desde o início, ele acaba se apresentando como uma figura autoritária, pelo menos dentro do Congresso. Ele evitava muito de ouvir o legislativo. E isso meio que não era novidade, porque ele fazia muito isso em Alagoas também. E isso acaba trazendo rupturas, já que ele não vai ter muito apoio das questões legislativas. E, para quem não sabe, com relação aos três poderes, o executivo, o ideal é que ele tivesse alianças tanto com o legislativo quanto o judiciário para conseguir de fato governar. E não vai acontecer no caso do Collor. Tanto que partidos que antes o apoiavam, como por exemplo o PMDB e o PSDB, vão acabar saindo fora e até mesmo se juntando com o PT contra o Collor. Olha que maluquice, partidos aí que eram contrários um ao outro se unem contra o presidente. Então observe que o impeachment do Collor vai acontecer sim por questões de corrupção, mas você tendo a corrupção, mas também tendo o apoio do legislativo, dificilmente você vai ter um processo de impeachment acontecendo. Você me entende? Mesmo porque eu acho que na sua vida aí você já viu muitos processos de corrupção acontecendo e não necessariamente todos eles levaram ao impeachment. Então a gente precisa entender nessas questões políticas que apenas o processo não adianta se você aí também não tem algumas questões envolvendo apoio ou não dentro das questões legislativas e judiciárias. Para vocês terem uma ideia dessa questão do autoritarismo, Collor usava e abusava das chamadas medidas provisórias, que eram medidas em que não necessariamente eram necessárias consultar o legislativo. Então, ao invés dele propor alguma questão e colocar em votação no legislativo, ele já propunha aí questões provisórias justamente para usar ao favor dele e evitar aí de ficar ouvindo
o legislativo. Ele então não fez o que a gente chama hoje de uma política de coalizão. Como eu disse para vocês, ele não teve essa preocupação de ter alianças dentro do governo. E além de tudo isso, começa-se as questões de corrupção. Desde os 3 primeiros meses do governo do Collor já existiam questões de corrupção. Existia também até mesmo corrupção não só ligada ao Collor, mas também ligada a Rosiane Collor, que era a primeira-dama, a esposa do Collor. E em maio de 1992, uma bomba explode. Isso mesmo. Não tô falando no sentido figurado, tá? Por quê? A Veja acaba publicando na capa do irmão do Collor, o Pedro Collor, e o Pedro Collor vai fazer várias denúncias de corrupção contrárias ao irmão e ao PC Farias. Lembra lá do tesoureiro da campanha? Pois é, esse PC Farias então vai ser cúmplice do Collor e vai aí ajudar o Collor a fazer o famoso Caixa 2, a promover então as questões de propina, as questões de corrupção dentro do governo. Pedro Collor, nessa entrevista, vai acusar o PC Farias de ser coordenador desse Caixa 2, de então exercer um tráfico de influência e se aproveitar bastante da posição do presidente, do Fernando Collor, para então ter essas questões de propina, cobrando de 20 a 30% aí de propina de grandes empresas no Brasil. E qual vai ser a reação do Collor nesse momento? Ele vai, é claro, falar que era tudo mentira, vai falar que o irmão tinha problemas psicológicos, mas mesmo assim é aberta então a famosa CPI para investigar essas denúncias de corrupção. Não só isso, mas depois da capa da revista Veja, a gente também tem a capa da revista Isto É, em junho, em que Heriberto França, que era motorista da secretária do Collor, vai então denunciar várias outras questões de corrupção. Falar que ele transportava grana desse Caixa 2, falar que essa grana pagava as despesas da chamada Casa da Dinda. Que é isso, Tati? Casa da Dinda era a mansão em que o Collor vivia, era uma mansão da família Collor. Família Collor essa que era dona das organizações Arnon de Mello, que era uma empresa de comunicação em Alagoas que não era nada mais nada menos afiliada da TV Globo. Engraçado, que coincidência. E existiu uma desconfiança até mesmo que o irmão do Collor vai denunciar ele na revista Veja justamente porque ele tinha o olho grande em cima aí da empresa da família. Heriberto até mesmo vai falar de um cheque fantasma para comprar um carro, um Fiat Elba mais especificamente, para a Rosiane Collor, que era a primeira-dama. Então existiam várias questões de corrupção envolvendo a família Collor que foram aí denunciadas também por esse motorista naquele momento. Mesmo assim, o Collor ainda contava com o apoio de alguma parte da população brasileira e de parte do empresariado, tanto que no dia 12 de agosto de 1992, dia do aniversário do Collor, ele vai receber uma homenagem aí do SBT, logo do Silvio Santos, e por isso observando aí que o Collor não tá 100% sozinho nessa, ele tem apoio ainda. Ele, se aproveitando desse apoio, vai aí no dia 13 de agosto aclamar, pedir para a população brasileira sair de verde e amarelo, apoiando ele e mostrando que ele tinha a maioria ao seu lado. Mostrar as nossas verdadeiras cores, o nosso verdadeiro credo, a nossa verdadeira fé. A nossa fé é na ordem e no progresso. A nossa crença é no país. Vamos inundar este Brasil de verde e amarelo. Vamos mostrar as nossas bandeiras. Vamos mostrar as cores que animam o nosso espírito. Mostrar as cores que balançam o nosso coração, que são o verde, amarelo, azul e branco. Sabe o que acontece? A galera sai de preto na rua. E aí começam as chamadas manifestações contrárias ao presidente Collor. Dentro dessas manifestações vão ter os conhecidos caras pintadas, que pintavam então as caras de verde, amarelo e até preto, né, usando o preto também, para então
pedir a saída do Collor, pedir o impeachment do Collor. Esses caras pintadas vão ter líderes estudantis e por isso os estudantes vão ser muito importantes nessa campanha, mas não são só os estudantes que vão pra rua, muita gente aí vai ficar contrária ao presidente Collor. Lembrando que o legislativo já não estava nada satisfeito com o Collor. Então a gente tem problemas com o legislativo, altos escândalos de corrupção e a população indo para a rua pedindo impeachment. Observe que precisa então de algumas variáveis para de fato esse impeachment acontecer. É importante a gente entender isso na história do nosso país, senão eu acredito que praticamente todo presidente do Brasil ia ter impeachment, porque, né, todos praticamente tiveram problemas. E aí, em setembro de 92, que a OAB, junto com a ABI, então a galera da advocacia e a galera da imprensa, vão se unir a apresentar um pedido de impeachment na Câmara, que vai ser aí aprovado no dia 29 de setembro de 1992. Então o Collor perde muito apoio, ele tenta, é claro, construir alianças, mas não consegue com muito sucesso. Até mesmo o próprio partido do Collor vai liberar a galera a votar do jeito que quisesse nas questões aí do impeachment. Diz o Collor que ele cogita até mesmo suicídio na época. E com 441 votos a favor do impeachment contra 38 votos contra, é que o impeachment sai da Câmara dos Deputados e vai para o Senado. Collor, na sua última tentativa de evitar perder os seus direitos políticos, né? Para quem não sabe, o impeachment tira direitos políticos durante 8 anos da pessoa que sofre o impeachment, mas o Senado não perdoa e mesmo assim aciona o impeachment contrário ao Collor, então ele perde esses direitos. Eu ouvi falar que isso na verdade não seria possível, né? Se ele renunciou, não tem impeachment. Mas o que aconteceu foi isso. Então a gente tem aí, mesmo com essa tentativa do Collor, ele acaba perdendo seus direitos políticos. Com relação ao PC Farias, em 93 ele foge, isso mesmo, mas depois ele vai ser preso, vai ser liberto em 95 com um condicional, né? E vai ser encontrado morto em 96. Agora não me pergunta aí desse assassinato, porque a gente não tem certeza de quem de fato provocou esse assassinato, mesmo porque ele foi encontrado junto com sua mulher ou namorada, se eu não me engano, os dois estavam mortos. Então, outro mistério aí na história. Para quem não sabe, Fernando Collor de Mello até hoje está na política brasileira, então mesmo ele perdendo aí seus direitos políticos por 8 anos, ele retorna. Hoje ele é senador por Alagoas e ele também já foi enquadrado aí na Lava Jato, já teve acusações na Lava Jato, mostrando aí que essa questão da corrupção não é algo que ele abandonou. E você, o que achou dessa história? O que achou desse nosso primeiro impeachment do Brasil? Comenta aqui embaixo. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já curte esse vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito ou inscrita, dá aquela moral pro Historizando e não se esquece que lá no @historizandotati tem mais conteúdo pra você. Muito obrigada pela sua atenção. Um beijo e até a próxima. Que o impeachment sai da Câmara dos Deputados.